Fala pessoal, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula quero mostrar para vocês como fazer esse calendário aqui. Quem me segue lá no GitHub deve ter visto que há um bom tempo atrás eu criei um repositóriozinho com esse calendário feito lá. Eu quero mostrar para vocês como foi que eu fiz, explicar passo a passo de como montar isso aqui. E aí é o seguinte, vão existir algumas mudanças que eu vou fazer aqui nesse calendário. Sim, como eu ia dizendo, pessoal, vou fazer algumas mudanças nesse calendário. Bom, primeiro de tudo é que o que eu fiz, que está no GitHub, ele estava com uns errinhos, daí eu corrigi e comitei as mudanças, mas na verdade eu vou criar um novo repositório que é para o que eu vou fazer nessa aula, porque eu vou ir um pouquinho além. Primeiro, o que eu tinha feito, que é esse aqui, ele está com as marcações dos dias da semana em inglês. Vocês também vão entender por que está em inglês, mas eu vou colocar em português nessa versão. E a outra coisa é que eu vou, talvez numa próxima aula, colocar eventos marcados no calendário. Quer dizer, de uma forma, né? Que vai ser um exemplo. Eu vou mostrar para vocês como que eu faria. Um exemplo que eu faria, por exemplo. E aí vocês podem usar de acordo aí. Porque pode ser que você precisa desse calendário para, sei lá, um site de eventos. Sei lá, vamos supor um site sobre eventos, por exemplo, em que você tem esse calendário na página inicial e você tem que marcar o evento. E aí no calendário vai estar o link para um post referente àquele evento, por exemplo. Então é isso que eu vou fazer. Vai ser um link em um dos números de um determinado dia do calendário, linkando para um determinado lugar que você vai escolher, sei lá. Tá? Mas nessa aula eu vou basicamente fazer a estrutura HTML e talvez, se der tempo, fazer o estilo e o efeito de passar de um mês para o outro. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho já na pasta videoaulas uma pasta calendário-aula criado, e nessa aqui eu vou criar uma pasta JS, uma pasta JS, new folder, e dentro dessa pasta JS eu vou jogar o jQuery e o JavaScript do efeito, e eu vou criar dois arquivos fora. Um vai ser o index.php, que eu vou colocar primeiro meta char7 utf8, só para ele não dar uns errinhos na hora que eu estiver digitando terça-feira aqui. Eu vou já abrir o PHP e vou salvar como index.php. E o segundo arquivo vai ser o arquivo da função do calendário em si. Então salvar como calendário.php, e já aqui no arquivo do index eu já vou incluir. Então include calendário.php aqui. Beleza. Então é o seguinte, para eu criar esse calendário, eu vou criar duas funções minhas e vou usar 3 funções nativas do PHP, que é para manipulação de data. A função que eu vou criar minha, vamos já começar logo aqui. Function, eu vou criar a função chamada de dias meses, que é o seguinte: eu tenho que saber quantos dias cada mês do ano que eu estou possui. Então, por exemplo, 2016, no mês de fevereiro, teve 29 dias. Tem mês de fevereiro que acho que tem 28 dias. Isso é por causa do lance do ano bissexto, né? Então, o tamanho dos meses variam conforme isso. Então, para eu ter sempre a quantidade certinha, eu vou criar essa função, que essa função vai usar uma função nativa do PHP chamada callDaysInMonth, que eu vou explicar para que ela serve. Então, primeiro de tudo, essa função ela vai retornar um array contendo o índice e um valor. O índice vai ser o número representativo do mês, então mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 e até o 12. E o valor vai ser um número inteiro com quantos dias aquele determinado mês tem. Então, variável retorno vai ser um array. E eu vou criar um for variável i começando de 1, porque é o primeiro mês. Enquanto for menor até ser igual a 12, eu vou incrementando. Ok. Agora eu vou jogar isso dentro do retorno. Então, o retorno, esse mês, possui, e agora eu vou puxar call days in month. Essa função, ela recebe, é o seguinte: call representa calendário, calendar em inglês. Days in month é dias no mês. Então,
essa função ela recebe 3 parâmetros. Ela recebe que tipo de calendário você quer puxar. No caso, a gente usa o Gregorian, né, calendário gregoriano. Então, o primeiro parâmetro é cal Gregorian, que é uma das constantes que ele aceita. No caso, a gente vai puxar o do Gregorian. O segundo parâmetro é de qual mês você quer saber quantos dias tem. No caso, o mês é o I. E o terceiro parâmetro, obviamente, é o ano. Então, date Y aqui. Beleza. Agora que eu já montei, basicamente, só eu retornar a variável retorno. Com isso aqui, se eu vim aqui e já dar um dias, meses aqui, no caso printr, a gente vai ver, deixa eu dar um pré aqui, a gente vai ver que ele retornou isso aqui. Então, 1 que é janeiro, teve 31 dias, 2 que é fevereiro, a gente acabou de ver na verdade ali também, 29 dias e assim sucessivamente até o mês 12. Ok, então. Agora que a gente já tem isso, a gente pode continuar criando a próxima função, que é essa sim que vai montar o calendário, e eu vou chamar ela de monta calendário. Então a primeira coisa que eu vou fazer nessa função é declarar algumas variáveis que a gente vai estar usando. A primeira dela é days week, que vão ser os dias da semana em inglês, só que abreviado para 3 caracteres. Vocês vão entender por quê. Na verdade, o porquê é porque uma das funções que eu vou usar nativa do PHP, ela retorna o dia em inglês. Então, para ficar mais simples, para eu poder digitar aqui, eu vou colocar esses dias abreviados com 3 caracteres. Então, se você vir no calendário do Windows, por exemplo, o calendário começa de domingo até sábado. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui. Então, eu vou colocar domingo em inglês é Sunday, então Sun. Segunda em inglês é Monday, então Mon. Domingo, segunda, terça em inglês é Thursday, então TUE. Terça, quarta em inglês é Wednesday, então Wed. Quinta em inglês é Thursday, então THU. Quinta, sexta em inglês é Friday, FRI. E sábado em inglês é Saturday, então SAT, Saturday. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que em português, o em português esse aqui vai ser para o uso da função, e o em português vai ser para eu nomear as colunas na hora que a gente estiver mostrando o calendário. Então já vou copiar isso aqui, vou digitar aqui dias, semana, e aqui vai ser domingo, aqui vai ser segunda, aqui vai ser terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ok. Próxima variável que eu vou precisar criar aqui nessa função é uma variável para guardar os meses em si. Então, array mês vai ser igual a um array. Eu vou precisar do número do mês. Então, por exemplo, janeiro é 1 e o nome do mês, janeiro. E todos os meses no caso. Fevereiro. Isso aqui também vai ser para nomear, só que no caso o bloco. Então isso aqui vai ser para nomear o bloco e os dias vai ser para nomear as colunas. Janeiro, fevereiro, março. Esse aqui eu vou dar uma pausa para me digitar tudo e já volto para a gente continuar. Ok, pessoal, como vocês podem ver, eu já digitei aqui e cada mês tem seu respectivo número aqui representativo. Ok, agora que a gente já tem essas variáveis, que é as que a gente vai precisar usar, eu vou criar uma última variável, né, para utilização através da função, que vai ser para eu guardar o retorno dessa função de dias meses. Então, dias meses vai ser igual a dias meses. Pronto, a gente já viu que ele retorna um array com quantos dias tem em cada mês. Beleza, então. Agora, é o seguinte, eu vou precisar criar uma variável que vai ser assim, ó. Ela vai ser um array que vai conter o número do mês. E esse mês vai ter um array contendo o número do dia e o nome desse dia, para a gente poder comparar com o array em inglês com 3 caracteres. Então, por exemplo, vamos supor que... Vamos pegar um exemplo que tem mesmo aqui no calendário. Abril. Abril começa em... no caso, abril é 4, né? Começa no sábado, né? Não, sexta-feira,
é o primeiro dia de abril. Então, nesse caso, vai ser assim, 4, por exemplo, que é abril. O dia 1, que é o primeiro dia, começa no sábado, ou na sexta, que é FRI, Friday. Aí depois vem o dia 2, que é sábado. O dia 3, que é domingo. O dia 4, que é segunda, e assim sucessivamente, tá? Então, cada mês vai ter esse esquema aqui no array. Então, apagar. Então, para isso, eu vou criar uma variável array retorno, que vai ser um array vazio por enquanto. E aí eu vou montar ele aqui, for variável i começando de 1, porque eu vou precisar dos meses, obviamente. I menor até ser igual a 12. E vai incrementando. E aí eu já vou criar o primeiro índice, que vai ser do mês, que é igual ao array que eu acabei de falar. E aí esse array eu vou montar agora. A gente sabe que nessa variável de dias meses ele já fala que o determinado mês tem x dias. Então para isso eu vou fazer assim agora. For variável n começa de 1, porque é o primeiro dia do mês. N menor até ser igual a dias meses no índice deste mês. Então ele vai me retornar, sei lá, por exemplo, para maio aqui são quantos dias? Maio tem 31 dias, então ele vai me retornar o número 31 aqui, até ser igual a 31. N vai incrementando. Ok. Ok, aí agora é o seguinte. Eu sei em qual mês eu estou, sei em qual dia de qual mês eu estou, e eu preciso saber qual que é esse dia por extenso, certo? Porque eu vou precisar também armazenar essa informação no array que eu tinha falado. E é o seguinte, eu vou precisar então para isso duas funções. A primeira função é a Gregorian to JD, Gregorian to JD, que ela recebe a data no formato Gregorian, que é o dia, mês e o ano, e me retorna um número representativo do dia daquela data na semana. Então, por exemplo, 1 seria segunda, 2 seria terça, 3 seria quarta e assim sucessivamente. Então, nesse caso, não, é isso mesmo. 1 seria segunda e assim sucessivamente. Então, primeira coisa, day month vai ser igual a esse Gregorian to JD. JD é Julian Day, tá? Que é ele transforma de Gregorian para Julian Day. E aí a próxima função vai ser que ele pega esse Julian Day e me retorna o que dia da semana é por extenso. Então, primeiro vai retornar o número. Então, ele pede, esse Gregorian to JD pede 3 parâmetros. O primeiro é o mês, que está na variável i. O segundo é o dia, que está na variável n. O terceiro é, obviamente, o ano, date, y. Então, ele vai me retornar um número para me falar qual que é esse dia na semana dessa data. Tá? E aí eu vou pegar esse número e passar para a próxima função para ele me retornar por extenso. Então eu vou armazenar na variável week, de semana, month, que vai ser igual a função que a gente vai usar é a JD JD Day of Week, JD de Julian Day, Day of Week, dia da semana. Então ele vai retornar por extenso. Então JD Day of Week recebe 2 parâmetros. O primeiro é o Julian Day, que a gente já pegou na variável day month, que é o número representativo do dia da semana, day month. E o segundo parâmetro é 0 ou 1. 0 ele vai me retornar em base 0 esse mesmo dia, que eu não vejo qual a necessidade disso, se não me engano é em base 0. E o 1 ele vai me retornar por extenso, que é o que a gente realmente precisa. Então, 1. Beleza. Agora que eu já tenho isso, é o seguinte. Isso aqui ele vai me retornar realmente por extenso. Então, Friday vai ser realmente Friday. Sunday vai ser Sunday. Só que eu só preciso dos primeiros 3 caracteres. Então, eu vou dar um sub-str nesse retorno. Começando do caractere 0, indo 3 caracteres para frente. Certo? Então, ele vai me retornar Sun de Sunday, Mon de Monday. Só que tem um problema. O Monday, nesse JD Day of Week, ele não vem Monday. Ele vem Monday. Então, eu vou ter que trocar mon por mon nesse caso. Então, se week, month for igual a mon, week, month vai ser igual a mon, ponto e vírgula. Agora que eu troquei, basta que eu armazene essas informações neste array. Então, vamos lá. Array do retorno.
o índice do mês vai ganhar um dia, que é o N, e esse dia é week month, que é o 3 caracteres representativos ali. Feito isso aqui agora, a gente pode prosseguir agora realmente criando o HTML que vai estar sendo retornado por essa função. Eu vou começar fazendo o seguinte, criando uma table, então vou dar um echo aqui numa table, border 0, width, 100%, calma aí, antes, bom, vai, 100%, ponto e vírgula, e eu vou dar um echo no fechei table aqui. Mas só para vocês verem como é que ficou isso aqui, deixa eu dar ponto e vírgula aqui. E aí eu vou comentar esse bloco. Deixa eu ver se está gravando meu áudio certo, beleza. Então vou comentar isso aqui. Então esse aqui é o array de retorno, tá? Então já vou, por enquanto, retornar. Eu vou dar printr direto no array de retorno. E eu vou vir aqui, eu vou deixar esse pré. E eu vou simplesmente puxar monta calendário. Então nesse ponto a gente vai ter aquele array lá assim, ó. Então o mês 1, janeiro, começa na sexta-feira. Então dia 1, sexta, dia 2, sábado, dia 3, domingo, dia 4, segunda e assim sucessivamente. Tá vendo? Cada mês tem sua representação aqui. Beleza, então. Vamos continuar agora. Então é o seguinte. Para a gente fazer aquele esquema, cada mês vai estar dentro de sua respectiva tbody nessa table. Então eu vou primeiro dar um echo na verdade eu vou ter que percorrer os meses, né? Então for each no array mês, que foi o que tem os meses em português, as o num, ou seja, o número do mês, e o mês em si, tá? E agora sim eu vou ter que dar um echo na tbody que vai representar esse mês. Então tbody aqui, ponto e vírgula, echo, fechei a tbody. Então para cada loop ele vai abrir uma tbody para representar o mês e fechar ela. E essa tbody, ela vai ser representada por um ID, que vai ser o mês underline, e eu vou passar o número desse mês, class mês. Isso aqui vai ser para quando a gente estiver fazendo JavaScript para manipular essas tbodies e passar de uma para outra, tá? Vocês vão entender por quê, né, mais pra frente. Talvez numa próxima aula, se não der tempo nessa. Então beleza, aí aqui dentro a primeira coisa que eu vou fazer é nomear esse mês, né, essa tbody especificamente. Então a gente sabe que a gente tem aqui o nome do mês que está aqui no mês. Então basta que eu faça o seguinte, echo numa tr. Essa tr tem que tomar a extensão toda do mês em si, que são, como você pode ver aqui no calendário do coisa aqui, são 7 colunas, né, representando cada dia da semana. Então eu vou ser tomando todas as 7 colunas, centralizado ali o nome do mês. Então vai ser tr com td. Esse td vai ser um closespan de 7, contendo qual é o mês. E aí eu vou fechar essa tr e vou abrir uma outra tr, que agora é para me fazer esse equivalente ao dstqqss aqui. Só que no nosso caso vai ser domingo, segunda, terça, que a gente digitou manualmente aqui, certo? Então para isso, abrir a tr, eu já vou fechar essa tr aqui, ponto e vírgula, e aí aqui eu vou fazer um for each no dias, semana, as, e, day, echo numa td, que vai estar dentro desta tr que eu abri e fechei, e diga aqui qual que é o dia, ok? Então, por enquanto, deixa eu ver, ele abriu aqui o mês, abriu tr, fechou tr, dentro da tr joga aqui. Por enquanto, se eu vim aqui, tirar esse printr, e simplesmente tirar esse pré aqui, você vai ver que a gente vai ter esta estrutura. Ele deu erro aqui, variável dia, eu digitei dia, não é dia, é day. Essa estrutura, ó, janeiro, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Fevereiro, domingo, segunda, terça até sábado. Março, mesma coisa, porque cada bloco vai ter esse mesma estrutura. Continuando agora, seguinte, fechei a tr, eu vou abrir uma nova tr, que agora é o seguinte, a gente vai ter que montar os numerozinhos. E agora eu vou ter que explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Como você pode ver, tem meses cujo dia primeiro começa no meio da semana. Por exemplo, abril aqui, ó,
que começa na sexta-feira. Isso significa que ele pula domingo, segunda, terça, quarta e quinta no calendário e mostra o 1 na sexta. Então eu vou precisar de uma variável que identifique em qual coluna eu estou. Ela vai ter que fazer assim. Se o dia 1º desse mês começar, por exemplo, nesse caso aqui, sexta-feira, ele tem que ver quantos dias da semana ele tem que pular. Então ele, nesse caso, pulam 5. Então ele vai ter que ir incrementando 1, 2, 3, 4, 5. E ele tem que saber que o dia realmente começa no 6. E daí quando essa variável chegar no 7, eu tenho que saber que chegou no 7, fechar a TR, porque nesse caso eu estou lidando com a tabela, então eu fecho a TR para começar a próxima e completar o mês. Então, essa variável eu vou chamar de y, que ela vai começar como 0. E aí é o seguinte, como eu falei, eu tenho que percorrer os dias do mês, certo? Onde estão os dias do mês? Está naquela variável array retorno, certo? Então, for each na variável array retorno, no índice num é o número do mês, certo? As o número do dia e qual que é o nome do dia, ok? Que é para poder comparar. Vocês já vão entender que comparação é essa. Então, assim que ele entra no for each, eu quero que ele pegue essa variável y e incremente, ponto e vírgula, e verifique, faça aquela verificação que se eu estiver no primeiro dia do mês, se número for igual ao primeiro dia do mês, eu quero saber quantos eu tenho que pular. Como é que eu vou saber quantos eu tenho que pular? Você sabe que esse dia aqui é aquele dia da semana por extenso com 3 caracteres em inglês. Então o que é que eu vou fazer? Supondo que esse dia aqui seja Friday, F-R-I. Eu vou pegar ele e vou comparar nisso aqui, ó, nesse em inglês. F-R-I está aqui. Isso significa que esse índice aqui é qual? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, antes do Friday, vem 5 dias que eu tenho que pular. E aí eu vou fazer um for, que eu vou colocar uma TD para cada coluna vazia, porque eu estou pulando elas, e vou identificar na variável y que eu pulei. Então, como é que eu vou fazer isso? Que TD que eu tenho que pular é o array search, que ela faz exatamente o que eu acabei de descrever. Ela vai procurar num array um índice, um valor, nesse caso o dia, em que array é? No array days week, que eu acabei de mostrar para vocês. Ele vai me retornar qualquer esse índice. E aí eu vou fazer um for até chegar nesse índice, começando de 1 e menor até isso é igual a quantos que eu tenho que pular. Ele incrementa e aí eu vou dando echo em TDs vazias, que é o equivalente a eu estar pulando os dias da semana. E aí eu tenho que informar para essa variável y que eu estou pulando esses dias da semana. Y vai incrementando aqui. Eu vou colocar mais igual a 1 para não ter erro. Ele vai pular. Então, pula domingo, vai para segunda. Então incrementa 1. Pula segunda, vai para terça. Pula mais 1. E assim vai, tá? E já que eu pulei, vamos supor que começa de sexta-feira o dia da semana. Eu tenho que saber que eu começo em sexta. Então, se eu pulei de domingo a quinta, aqui eu vou dar um eco na sexta. Então, eco na TD representativa da sexta-feira, que nesse caso agora sim vai ser o número deste dia no calendário. Beleza. Agora que eu estou incrementando essa variável, eu tenho que ver quando eu cheguei no fim da linha para ele começar a próxima linha nos dias da semana. Então, se a variável y chegou no 7º dia da semana, comece novamente do 0, já que próxima vez que ele entrar no for each ele vai incrementar com 1. E dê um eco no fechamento da TR e abra novamente outra TR. Porque toda vez que ele fechar uma, ele começa na próxima e assim sucessivamente. E já que ele está sempre abrindo uma como fim do código, além de eu fechar a tBody, eu tenho que fechar a TR. E com isso a gente conclui a estrutura HTML do calendário. Então se eu vim aqui agora, a gente vai ter isso aqui, ó. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Janeiro ele está dizendo que o primeiro dia é sexta-feira, tá? Tá vendo que a coluna veio certinho na sexta? Se eu vim aqui no meu calendário, janeiro, olha aí, sexta-feira. Fevereiro é na segunda, cadê? Tá lá, segunda. Março é na terça, março é na terça, certinho. Abril já pula para sexta-feira, cadê abril? Abril tá aqui, ó, sexta-feira. Todas essas aqui, ó, deixa eu selecionar tudo. Todos esses espaços vazios aqui são TDs vazias, que são essas aqui, ó, que eu tô pulando, porque eu vi que é para pular X dias, e aí eu tô dando loop e colocando essas TDs vazias.
24 minutos de aula. Eu vou parar por aqui, pessoal. E agora que a gente já tem a estrutura, próxima aula a gente faz a estilização e o efeito de passar e voltar, tá? Mas só para já deixar pronto para a próxima aula, além da table, eu já vou deixar pronto um eco aqui de um link com um ID back. Então, vou colocar um laco, que é para voltar, e um link cego também com ID. Vou colocar volta e vou colocar vai, tá? Volta e vai. E esse aqui vai ser o raco. E raco. Ponto e vírgula. Então se você vir aqui, ele vai ter dois linkzinhos, ó. Tá vendo ali, ó? O raco e o laco, quer dizer, e o raco. Ok, vou parar por aqui, como eu disse. Na próxima aula a gente organiza isso aqui, que por enquanto tá só esse tabelão gigante com os blocos, mas se você já conferir aqui, dá um Ctrl U. Vamos procurar por Ctrl F tbody. Você pode ver que eu tenho, ó, não, aqui tem várias. Eu tenho que pesquisar por /tbody. Ok, agora sim. Então fechou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocos de tbody. Então cada tbody representa um mês. Se você ver no tbody, na abertura, tbody, você vai ver que, por exemplo, o janeiro ali, ó, ele é um mês underline 1. Vou precisar de novo aqui. Tem fevereiro, que é o mês também, mês underline 2, mês underline 3, mês underline 4, assim vai, certo? É isso aí. Vejo vocês na próxima aula. E de repente eu faço também o lance dos eventos marcados na próxima aula. Mas eu acho que não vai dar tempo na próxima aula. Então eu vou deixar para uma terceira aula isso. Forte abraço e vejo vocês lá.